Fala galerinha do sexto ano, tudo tranquilo? Espero que todos estejam bem. Bom pessoal, o videozinho mudou um pouquinho, né? Agora eu tô me filmando novamente para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Antes eu tava filmando mais a apostila justamente porque não sei se todos tinham apostila, então para ficar algo mais igualitário eu achei justo eu filmar a apostila para que vocês pudessem acompanhar, tá bom? Agora, o que eu fiz, pessoal? Eu disponibilizei para vocês através do site resumo, tá? Sendo assim, todos têm acesso à matéria, então acredito que fique mais fácil de vocês acompanharem, beleza? Coloquei para vocês no cronograma, quase que não sai, coloquei para vocês lá no cronograma que nós falaríamos sobre relevo, certinho? Matéria simples, galera, ó, não se esqueçam, é necessário passar a matéria para o caderno, tranquilo? Então, entre no site e copie a materiazinha no caderno, beleza? Vamos lá. Formas de relevo. Antes de entrarmos nessa matéria, é necessário sabermos o real significado de relevo. Relevo é a parte da superfície da litosfera, são as formas físicas da superfície. Ou seja, não é nada mais nada menos que a superfície terrestre, galera. E a forma na qual nós observamos ela. Às vezes ela é plana, às vezes ela tem uma montanha, às vezes ela tem uma parte que é mais profunda. Então, isso se chama relevo, as formas da superfície terrestre. Entendido o que é relevo? Então vamos lá. Neste resumo em questão, iremos abordar as 4 formas principais de relevo: montanha, planície, planalto e depressão. Tranquilo? Então já entendemos o que é relevo. Agora nós vamos falar justamente sobre essas formas da superfície. Tranquilo? Então vamos lá. Montanha, relevo que apresenta elevação e altitude maior que as áreas em seu redor. O relevo pode ser considerado montanhoso se apresentar mais de 300 metros de altitude. Galera, uma coisa, uma montanha, ou seja, um relevo que apresenta 300 metros, mais que 300 metros de altitude, já é uma montanha? Não. Isso justamente depende do topo desse local. Se o topo desse local for um topo triangular, tá bom? Uma espéciezinha de cone, nós teremos justamente uma montanha. Por que eu falo isso? Porque nós também temos um planalto, que é um tipo de relevo que ocorre acima dos 300 metros de altitude. Então, pode ocorrer uma confusão. Por isso que no caderno de vocês, no resumo, eu fiz justamente esse desenho. Tem um desenho aí para vocês. Tranquilo? Vamos lá. Montanha, relevo que apresenta elevação maior em relação aos terrenos ao seu redor. O relevo pode ser considerado como montanhoso se apresentar mais de 300 metros de altitude. E aí, vocês que têm que desvendar esse mistério. Se eu der, por exemplo, um relevo para vocês, falo que esse relevo ele tem mais de 300 metros de altitude, mas ele é plano, eu não estou falando de montanha. Para eu, de fato, ter uma montanha, ter um relevo montanhoso, é necessário eu observar o cume, justamente, desse tipo de relevo, tá bom? Essa área mais alta, tranquilo? Porque se ela for pontiaguda, se ela for em formato de cone, uma espécie de triângulo, aí sim eu posso caracterizar esse relevo como montanhoso, tranquilo? Entendemos que é montanha, ou seja, qualquer relevo que apresente 300 metros maior, né? Seja maior que 300 metros de altitude e de fato apresente o seu cume um pouco, digamos, uma espécie de triângulo, certinho? Uma espécie de cone, certo? Pontiagudo. Aí sim nós temos um terreno montanhoso, beleza? Vamos lá, pessoal. Planalto, justamente já para a gente tirar essa dúvida, tá? Planalto, relevo relativamente plano, localizado em regiões de elevadas altitudes, altitude acima de 300 metros. Então vamos lá, olha aqui, ó. Caderninho, galera. Olha só, montanha, certinho, e planalto. Os dois têm como características a altitude, beleza? Porém, o que acontece? Enquanto a montanha ela apresenta uma espécie de afinamento no topo, o planalto não. Ele se mantém plano, ou seja, é um relevo relativamente plano que se apresenta em uma altitude elevada, beleza? Então há essa diferença, a diferença está no topo, tá bom? Tranquilo? Ficou mole agora, né? Então vamos embora. Já falamos das montanhas, agora nós vamos falar justamente das planícies. Pessoal, planície não tem mistério. Planície, terreno relativamente plano com pouca variação de altitude,
tá bom? Terrenos que apresentam até 300 metros de altitude, obviamente nós temos uma planície, terreno relativamente plano, terreno relativamente reto. Pronto, pum, beleza? Tranquilo? Planície é mole, certinho? Então vamos embora. Depressão, forma de relevo que se caracteriza por possuir altitude menor do que as áreas em seu redor. Ou seja, é uma área, com a mão não vai dar para fazer, né? Então vamos lá. Tá vendo essa área aqui da minha mão? Ó, ela está apresentando uma altitude menor que a dos meus dedos e a do meu punho, certo? Então essa área ela pode ser considerada uma depressão. Beleza, galera? Simples, tranquilo, ou seja, é toda a área que apresenta uma altitude menor do que as áreas em seu redor. Tranquilo? Conforme eu coloquei para vocês aqui, ó. Tá no resumo. Coloquei uma espécie de afundamento. Olha só a área ao redor, uma altitude normal. Olha aqui, ó. E aqui embaixo, ela apresenta uma espécie de afundamento. Ela é como se fosse profunda essa determinada área. Tranquilo? Então isso que é uma depressão. Beleza, galera? Qualquer dúvida sobre relevo que vocês tenham, sobre qualquer dúvida, enfim, sobre qualquer matéria, por gentileza, qualquer coisa que não tenha ficado clara, é só vocês falarem comigo, tá bom? Beijo.